Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Evidentemente, a gente não pode deixar de falar, continua o drama no Rio Grande do Sul. Praticamente o estado todo, cerca de 80% do estado, está sofrendo as consequências das chuvas. As informações que nós temos é que o dia é ensolarado, segundo as previsões, em Porto Alegre, porém, os rios, o Guaíba, continua subindo e, portanto, dificultando as atividades de socorro e criando novos problemas para os gaúchos. Há uma movimentação dos governos, especialmente do governo federal, no sentido de minimizar a situação, de buscar maneiras de ajuda. Não faz mais que a sua obrigação. Essa história de benfeitor da humanidade a gente tem que tirar da nossa agenda. As autoridades têm obrigação mínima de socorrer e socorrer com ênfase, com vigor, a população do Rio Grande do Sul. Eu falo isso porque as eleições se aproximam e tem muita gente, ou candidatos ou cabos eleitorais, que procuram tirar proveito dessa situação. Então a gente tem que olhar toda essa assistência com uma visão crítica, no sentido de não entrar na vigarice dessas pessoas. Então, todo auxílio governamental, há até focos de criatividade, de linhas de financiamento, de linhas de ajuda. Ainda as coisas estão confusas nesse sentido, mas que estão sendo criadas para ajudar a população, como é obrigação do poder público. Não tem nada de bondade, não tem nada de bom coração, nada. Poder público, nos três limites, nos três níveis, a nível federal, estadual e os municipais, tem obrigação, não é benesse nenhuma, não é distribuição de bondade, não é bom coração, não é nada. Você tem que saber que as coisas são como são para não entrar nessa conversinha que tem objetivos puramente eleitorais, por exemplo, de melhora de imagem, etc., 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 que são oportunidades que a desgraça alheia abre para os espertalhões da política. Vamos aos jornais. Folha de São Paulo. Lula prevê alívio de 11 bi ao Rio Grande do Sul e 5 mil por família. Está aqui, ó. Essa foto é de Jacó Elordi, ao Canadá, de Paul Schrader, que integra a competição oficial, que deve ser Cannes. Está aqui meio perdido. Eu vi essa foto e falei, quem é esse senhor com o vetusto bigode? Desgraça pouca, tremor atinge Caxias do Sul e moradores deixam suas casas. Foi um ruído muito forte. Muitas pessoas pensaram que era um trovão, mas na verdade
era uma espécie de uma acomodação, digamos, um terremoto menor, né? Infiltração de água e uma mexida numa camada menos profunda e que ocasiona tremor de terra sem perspectivas, pelo menos teoricamente, e não aconteceu, de prejuízos maiores, não aconteceram. O Vinícius Torres Freire, numa chamada de primeira página, diz o seguinte: socorro federal custa 17 bilhões, mas a conta só começou. Ninguém sabe quanto vai custar, até porque ninguém sabe que segredos, que prejuízos as águas ainda escondem. Que dá uma espiada na Serra Gaúcha, uma rua em Gramado. Isso aqui é uma rua em Gramado. E é na Serra, é no alto. Ah, a Serra não vai pegar. Pegou. Rua em Gramado, na Serra Gaúcha, que desmoronou em razão das chuvas na cidade. Moradores do local e de mais 16 pontos tiveram que sair de casa. Quer dizer, tem esse problema logístico de abrigar pessoas e animais, né? Os locais, grande parte dos locais onde isso seria possível, também são atingidos pelas águas. Então, realmente é uma situação dramática, que ainda esconde muito problema, muito prejuízo. Você vê, as chuvas pararam e as águas do Guaíba continuam subindo, segundo o noticiário de minutos atrás. Enfim, o Brasil está com um problema gravíssimo, gravíssimo. O Rio Grande do Sul está com sua safra comprometida, o comércio está gravemente comprometido, não está funcionando, a infraestrutura da cidade está gravemente atingida, luz, água, enfim, isso tudo continua sob as águas. Então, não existe uma avaliação que possa ser transformada em reais e a gente saber exatamente o que é preciso acontecer. É preciso fazer, né? Auxílio a desabrigados deverá ter uma parcela. Nível Guaíba volta a subir. Essa é a linha fina da Folha. O governo Lula propôs a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos sem cobrança de juros, o que significaria alívio de 11 bilhões. Também avalia voucher de 5... Avalia, hein? Ainda tem que ser aprovado pelo Congresso, etc. Voucher de R$5.000 a famílias desabrigadas. Relata Mônica Bergamo, para a compra de material de construção, eletrodomésticos e móveis. Em reunião com o presidente, o governador Eduardo Leite agradeceu, mas defendeu o perdão da dívida, afirmando que o adiamento é insuficiente para a reconstrução do Estado, municípios em situação de calamidade e que têm dívida com o governo federal também deverão ter o benefício. O auxílio para desabrigados em desenvolvimento pelo Ministério da Fazenda deverá ter apenas uma parcela sem restrições. É o seguinte, está havendo uma conversação entre poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, Tribunal de Contas, para destravar, né, conseguir estabelecer linhas claras
e sem problemas judiciais ou futuros problemas na análise das contas, para rápido atendimento da população. Espera-se que seja rápido mesmo. As experiências anteriores de fatos semelhantes mostram que essas promessas são cumpridas em parte, mas a maior parte delas fica para as calendas, não é nunca cumprida. Dá para olhar o que aconteceu no Rio, a gente olha para trás, o próprio desastre de Mariana ainda não está resolvido, lembra promessas, políticos falando, adiamentos, conversações e tudo, e vão enrolando as vítimas, Mais uma vez, as autoridades têm obrigação do melhor socorro possível, do melhor aproveitamento das verbas disponíveis. E as vítimas não estão sendo auxiliadas ou ajudadas pelo poder público. Elas têm direito a esse auxílio e a essa presença. Eles têm direito. Todos nós somos pagantes de impostos em tudo o que nós compramos, fora IPTU, né, e outros penduricalhos. Então, é direito da população de receber das autoridades constituídas todo auxílio possível. Agora, tem gente que se aproveita de todas as maneiras. Eu não estou falando do governador do Rio Grande do Sul, mas tem gente que quer zerar dívidas. Tem gente que já tinha dívidas anteriores, quase que impagáveis, e estava tentando resolver. Quando isso acontece, por exemplo, Rio de Janeiro, você tem um quadro de um acordo que foi feito e o Rio de Janeiro não consegue pagar. Mas se você vai ver como o dinheiro é gasto, você vai perceber para onde foi esse dinheiro. Sempre os políticos detentores desses acordos, quer dizer, do lado devedor, têm a esperança de que o governo federal é uma vaca gorda que vai com a sua bolsa generosamente cobrir os gastos. Então o pessoal não tem respeito à palavra dada, aos acordos feitos, e chega ao nível do governo federal dizendo o seguinte: não tenho dinheiro para pagar o funcionalismo, a culpa é sua, porque você pode abrir as suas burras, etc., etc., e as coisas acabam acontecendo, o governo federal acaba cobrindo com o nosso dinheiro. Isso que a gente tem que estar consciente. O governo federal não é um ente solto no espaço, é o nosso dinheiro que está indo e tem que ser bem empregado. Vamos ver o que vai acontecer. O Lula chamou a atenção dos ministros para que não apresentem ideias vagas, por uma coordenação, né, por uma torrente, desculpe, o termo não é o melhor para esse momento, por uma torrente de auxílio que obedeça regras, que obedeça direção, que obedeça capacidade. Porque aí aparece um, tem uma ideia, aparece outro, tem outra ideia diferente, as ideias se chocam e muitas vezes não há dinheiro, não há possibilidade. É uma situação confusa. O que está aparecendo agora pode ser modificado. Por enquanto estamos no campo, vamos voltar, das ideias. Não tem nada de concreto. Ninguém recebeu nada. De repente surgiu um dinheirinho lá, por um abrigo, por uma coisa específica. Mas o grande auxílio, né, a tal torrente que eu disse, precisa ser criada ainda e aparentemente está sendo criada com a velocidade necessária. Mas há ainda muita coisa para aparecer e aí vai se conseguir
avaliar o tamanho do dano, o tamanho do prejuízo. Vidas humanas, nesse caso, não são recuperáveis. Estão lá milhares de animais, né, muitos deles com donos perdidos. E o que é elogiável, o que é realmente bonito num momento desse, é a questão dos voluntários que aparecem de vários estados da federação, que muitas vezes se sacrificam. Temos a notícia de um médico do Espírito Santo que teve um mal súbito e apareceu morto num abrigo, estava lá ajudando as pessoas, fazendo cirurgias, pessoas que não se dão direito de descansar enquanto o próximo precisa do auxílio. Esse pessoal, essas pessoas e os bombeiros de praticamente todo o país, soldados, oficiais do Exército, da Marinha, da Força Nacional, enfim, todas essas forças estão indo além da sua capacidade. O pessoal não está dormindo e combatendo também, você imagina, os saqueadores. Quer dizer, o crime também se aproveita, o crime raso, o crime de rua, né? A violência gratuita também está lá, procurando assaltar casas que foram evacuadas pelos seus proprietários, tudo isso. Casos de estupro, isso acontece. Ainda estamos no Brasil, e o Rio Grande do Sul é o Brasil e sofre dos mesmos problemas. Ontem, a Brigada Gaúcha, a polícia, a PM do Rio Grande do Sul, o Bonner, no Jornal Nacional, entrevistou o comandante. Existe uma também colaboração entre as várias polícias e diz ele que tem um enorme contingente à caça dessa bandidagem. Não me parece fácil, em meio àquelas águas, esse combate, né? É uma coisa difícil de detectar, e sempre esse número disponível de policiais, mesmo contando com a ajuda dos estados, deixa muito a desejar. Deixa eu ver aqui, continuando. Álvaro Costa e Silva diz: derrite o dono da segurança pública de São Paulo. Esse derrite vai virando um símbolo. Acontece o seguinte: o governador de São Paulo, ao nomear o seu secretário da Segurança Pública, o doutor Tarcísio, errou, né, porque designou um PM. Derrite é um PM, desconhecendo, não sei se desconhecendo ou fazendo vistas grossas, por um problema que existe de disputa entre as polícias civil e militar em São Paulo. Eles não se dão, eles têm problemas entre si, disputam, atacam, de vez em quando vão para o pau mesmo. É uma coisa abominável, porque acaba prejudicando a população. Mas, desconhecendo esse problema, ele nomeia um PM que se cerca de PMs e que, evidentemente, apesar dos sorrisos e das palavras, tem problemas com a polícia civil, e aí passa a ser vigiado e atacado. Então, eu não conheço o caráter do oficial da PM Derrite, falam bem, falam mal,
Dizem que ele exagerou quando comandou um setor, eu acho que é a Rota, que ele foi afastado porque era muito violento, tudo isso. E tem gente que diz, não, é um ótimo oficial e tudo isso, mas ele está no meio de uma disputa de caráter político que não perdoa, deixa eu ver mais coisas. Tem uma coisa interessante aqui que é a questão racial, que é uma discussão, você vê que teve uma menina vítima de racismo, isso acontece todo dia aqui no Brasil. Então, tem assim, abordagem racial ajuda a autoestima na primeira infância. Especialistas defendem a inclusão da educação antirracista entre os cuidados essenciais na primeira infância, fase de estruturação do indivíduo que terá impacto em toda a sua trajetória. Nesse momento da vida, as questões raciais têm impacto na criança de forma indireta pelo racismo estrutural e direta em atos de preconceito, o que compromete o entendimento delas sobre si mesmas. Eu estou expondo uma das tentativas de encaminhar esse problema, mas esse problema não está resolvido no mundo. Não está resolvido no mundo. Eu acho que a educação, o combate sem fronteiras deve ser incentivado e colocado em ação. Eu vejo uma preocupação cada vez maior da sociedade brasileira nesse sentido e vejo, na minha modesta opinião, uma série de bobagens que acabam incrementando o racismo, como incentivar nichos raciais para apresentações artísticas, manifestações musicais, etc. Isso dos negros, aqui dos japoneses, aqui dos judeus. Que as pessoas cultivem as suas raízes é uma coisa, mas eu sinto que muitas vezes existe, sem querer, evidente, me parece que sem querer, o incentivo a essa questão racial. Essa questão racial que é um câncer da civilização. Um câncer da civilização. Está aí, de novo, o antissemitismo, né, o anti-judeus, que supostamente é provocado pela ação de Israel nessa guerra com Hamas. Israel foi vítima, né, de uma invasão do Hamas, depois reagiu e essa reação está provocando um reerguimento do antissemitismo que já custou milhões e milhões de vidas de pessoas que no nazismo foram assassinadas apenas por serem judeus. Os ciganos também não escaparam, homossexuais também não escaparam. E isso tudo precisa ser combatido na nossa alma, na alma de cada um. Não é uma espiada como você anda por dentro quando você verifica pessoas diferentes. Às vezes até pessoas com defeitos físicos são alvo de preconceitos como as pessoas de etnia diferente. Está aqui o Globo, dá uma espiada nessa foto. A longa espera pela baixa dos rios. Está aí na região metropolitana. O nível dos rios da região metropolitana de Porto Alegre na foto voltou a subir. Especialistas dizem que pode demorar um mês. Em Caxias do Sul, um tremor de terra assustou ainda mais os moradores. Dá uma espiada nisso, dê uma olhada nisso. Espero, isso eu me lembro, desculpe, dos pastores que usam a televisão que diz, se Deus tocar o seu coração, dê uma espiada e contribua de maneira bem pensada, bem encaminhada para socorrer essas vítimas. Qualquer contribuição
é importante. Olha aí, ajuda interna e externa, 15 bi são destinados à recuperação do Rio Grande do Sul. União suspende, não acabou com a dívida, suspende dívida e Banco de Desenvolvimento Latino oferece recursos. Ainda não chegaram esses recursos. Aí tem um telefone tocando aqui, vocês me perdoem. Grande Rio tem mais de 1 milhão de casas em áreas de alto risco. Quer dizer, aí aparece, né, em letras garrafais da cabeça dos governantes, precisa criar um ambiente de prevenção, tanto quanto possível. No Rio Grande do Sul, você deve ter visto um grande dique, né, consequência da cheia de 1941, quando não tinha esses problemas ainda de meio ambiente, de provocação do ser humano e tal. Teve uma enchente semelhante, aí fizeram um dique. O dique estava abandonado. Agora se viu que o dique estava abandonado. Tinha não sei o quê, 29 motores, só 4 funcionaram. Roubaram os motores, as comportas estavam defeituosas. Ninguém fez a manutenção. Por quê? Porque, na verdade, o governante, que já está de olho na próxima eleição, sabe ou tem a noção, que pode ser até falsa, de que mexer com essas coisas enterradas, desaparecidas, que não são imagens para a televisão, né, para os faróis, para a iluminação e tudo isso, são desperdício eleitoral. Então, encanamento, obras subterrâneas, saneamento básico, tudo isso fica esquecido e continua esquecido. Agora volta a se falar e tal, não sei o quê. A Dora Kramer, eu li o comentário dela, não dá para ler o comentário inteiro, ela é brilhante. Ela discute a legitimidade desse acerto entre executivo, legislativo, judiciário, passando acima das leis, que ela não se refere à questão das enchentes, mas isso vem acontecendo. Ela cita 2 exemplos, um é esse, né? Vem lá o STF e comete uma barbaridade porque julga inconstitucionais políticos nas estatais, mas os que já foram nomeados ficam nomeados pelo Lula. Porra, isso é um negócio abominável, né? Abominável. Ela cita isso, deixa eu ver o que ela cita mais. O problema não conseguiu. Aí ela diz, quando o Planalto não consegue resolver pela via de negociação parlamentar, aí os ministros prestaram-se ao serviço de socorro em várias ocasiões. Ela chama espantosas essas ocasiões. E diz que são desonrosas para a credibilidade da corte. Eu ensino embaixo. Tributos, a liminar e outros 4 votos a favor da cobrança de tributos das folhas de pagamento de prefeituras e mais 17 setores privados levaram o Congresso a adotar um acordo de meio termo, até então rejeitado em votações de clareza inequívoca. Meu Deus do céu, quer dizer, vamos nos unir pelo bem. Não é assim, não é assim. O bem se faz através da Constituição e do respeito às leis e da liberdade de manifestação. Ratinho Júnior tenta atrair no PR bolsonarismo e lava-jatinho, tudo em nome das eleições. Olha, isso eu já disse, Lula
cobra coordenação de ministros em tragédia no Rio Grande do Sul. Aí o Lula pode tentar melhorar a sua imagem, né, que está em decadência. Né? Bolsonaro acena ao Rio Grande do Sul depois de menosprezar chuvas e Covid. Posts contra Lula ignoram postura do ex-presidente e buscam reconstruir narrativa sobre sua administração. Aí não se salva ninguém, não é só o Lula. O Bolsonaro também tem uma continha, né? Ucrânia recua forças e troca comando após a ofensiva russa. Os dois trocaram comandos. Futuro ministro da Defesa de Moscou diz que é preciso melhorar apoio às tropas. Israel avança no norte de Gaza, onde dizia já ter derrotado a facção. Lula propõe suspender a dívida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí tem um novo diretor da Petrobras dizendo o seguinte: não vai dar para o Brasil não explorar o petróleo lá no Acre e tal, onde o IBAMA é contra tudo isso. E a dona Tebet, que é uma política muito interessante, ataca temas caros ao PT e vira alvo de insatisfação. Coitada, está sendo metralhada. Bom, a gente está ocupando o noticiário mais com essa questão do Rio Grande do Sul, claro que tem muito mais coisas. O lucro da Petrobras recuou 38% com queda de vendas e do real, enfim. E vamos nós com o pessoal que tomou cafezinho conosco, esse pessoal não nos abandona. Muito obrigado, viu, gente, por prestigiar o Jornal do Boris. Então tem Américo Mendes, Lauro Arruda, Antônio Bento, Lauri Ferreira, Carlos Neves, Márcia Villani, Rafael Angelucci, Marcos Aurélio, Helena Ianique, Kelly Ramalho, Diana Leila, Arlete Dias, Honório Adolfo, Cida Alonso, Luciano José, Cícero Ribeiro, de Santo Antônio do Descoberto, Rosevânia Lima, de Aracaju, Andréia Laporta do Rio e Viviane Romano, de Cândido Rodrigues, São Paulo. Pessoal, muito obrigado. Vocês desculpem trazer um ambiente que vai dentro da alma da maioria dos brasileiros, da preocupação gravíssima com seres humanos vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. Bom dia.